E aí, pessoal, estamos de volta. Questão 146, prova amarela, Enem, professor James, professor de matemática. Vamos lá? Vamos a mais um desafio? Essa questão ela vai trazer para a gente um pouco de geometria espacial. Ela vai tratar com uma ideia bem pontual que diz respeito a cilindros, né? A gente vai lembrar que cilindro é um corpo redondo, né? Está dentro lá da ideia das figuras geométricas espaciais. A gente vai trabalhar com a primeira relação matemática aí envolvendo essa prova do Enem, tá bom? Que trata da ideia de volume. Vamos lá? Vamos à questão. A foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Uma cisterna como essa, na forma de cilindro circular reto, com 3 metros quadrados de área da base. Guarde essa informação, área da base, 3 metros quadrados. Foi abastecida por um curso d'água com vazão constante. O seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos de um mesmo dia, conforme o quadro. Então nós temos um quadro aí de horários, né, que vai de 6 a 15 horas, e o nível da água de 0,5 a 3,2, como a gente pode ver na tabela. Qual foi a vazão em metros cúbicos por hora do curso d'água que abasteceu a cisterna? Muita atenção nos comandos. Primeira coisa que eu preciso identificar aqui. Eu preciso identificar a ideia da área da base, onde envolve a ideia de 3 metros quadrados. Outra relação matemática, nós temos aqui a ideia da vazão. Professor, o que é a vazão? Como ele estabelece a ideia em metros cúbicos, a gente já identifica a razão como volume. Então nós temos aqui uma questão bem clássica, né? E a gente vai trabalhar ela envolvendo a fórmula do volume, né? Que seria a área da base vezes altura. Vamos lá? Vamos para a resolução? Então, eu coloquei a tabelinha para ficar mais fácil para a gente entender aqui. Você tem aqui a cisterna, né, no formato cilíndrico, e vamos a algumas características, né? Se a gente olhar a ideia do nível da água, quando ele dá a vazante, no primeiro momento eu estava às 6 horas da manhã, ele tinha 0,5, né? E você tem às 8 horas 1,2. Aí ele já te dá uma ideia básica de quantos metros ele vai estar em relação à altura, né? Que é o nível da água, ele começa a perder essa relação. Professor, mas como é que eu estabeleço isso? No problema, ele quer saber a vazão, né, em metros cúbicos por hora, tá bom? Então nós temos 2 horas estabelecidas aqui, ó, claramente, e automaticamente já consigo visualizar ou deslumbrar essa vazão em torno de 1 hora, né, de vazão. Se 2 horas tem 0,6, 1 hora tem 0,3, ok? A informação da área da base ele já dá no problema. A gente vai lembrar, gente, que o volume de um cilindro, o volume seria a área da base vezes a altura, né? Então nós temos o quê? A área da base, 3 metros, a altura estabelecida, né, de vazão, 0,3, joga na fórmula, né, do volume, que a gente vai ter aqui, ó, volume igual à área da base vezes a altura, e a base já é estabelecida, tá? Lembrando que, só para a gente ficar atento em relação a esses cálculos, aqui nós temos a ideia do raio, tá vendo? E o volumezinho, ó, que a gente vai trabalhar como área da base, ele tem uma fórmula bem legal para a gente trabalhar, que é o nosso πr ao quadrado, né? Ele estabelece aqui, ó, ele não está estabelecendo o raio, mas ele já te dá a base, né? Caso você pegue um problema mais complexo, né? Não é o caso, você já pode substituir também na fórmula da área da base. Agora vamos às informações que eu tenho. A base vale 3, né? Ok? A área da base e a nossa altura 0,6. Ao multiplicar esses valores, eu vou obter 0,9 metros cúbicos, né? Alternativa correta, só voltar um pouquinho. Alternativa correta, letra C de casa. Ok, pessoal? Muito obrigado. Mais uma questão aí envolvendo geometria para a gente fechar essa próxima parte. Aguardo vocês na próxima. Tchau!